Olá, caríssimos, estou aqui novamente. Antes de eu começar esse vídeo, que é sobre um tema muito importante, que é uma dor que acredito que a maioria dos homens tem, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Nunca imaginei que eu diria isso, mas estou dizendo aqui agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você seja alertado aí sempre quando eu postar algum conteúdo, seja ele um vídeo mais longo, seja um short, um vídeo curto, né? Seja uma postagem aqui no YouTube. Pois bem, quero falar aqui sobre uma dor que acredito que a maioria de nós temos, que é justamente a falta de equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. E aqui eu quero abrir um parênteses que se criou ao longo dos anos, ao longo das décadas, que nós temos que separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Não enquanto situações, mas separar a nossa personalidade disso. Ou seja, nós temos que ser uma pessoa em casa e uma pessoa no trabalho. Veja bem, meus caros, isso é um perigo tremendo. Isso é um perigo por quê? Porque nós somos uma unidade. Nós somos dotados da nossa inteligência, da nossa vontade, nós temos uma alma e, portanto, as circunstâncias, embora elas mudem no nosso ambiente familiar ou no nosso ambiente de trabalho, nós não podemos mudar com essas circunstâncias. Obviamente que nós não vamos ter os mesmos atos que nós temos em casa, né, no nosso trabalho, mas isso não significa que os nossos princípios, os nossos valores e que as nossas convicções, enfim, sejam desfiguradas por esta dicotomia, digamos assim. E é muito importante nós entendermos isso, porque eu, por muitas vezes, trabalhei em ambientes muito carnívoros, digamos assim, no sentido de metas, resultados, enfim, e toda essa dimensão que todos aqui acredito que conheçam, né? Seja você que trabalhe na área comercial, numa área corporativa, numa área administrativa, você tem resultados, você tem que entregar resultados, você tem metas, e você tem aí uma ordem a seguir, né? Então é muito importante entender isso aqui. Você é a mesma pessoa na sua casa e no seu trabalho, e não o contrário. E aqui entra uma confusão que muitos se sentem perdidos ao não saber como, ao longo do tempo, não saber mais distinguir como você ser um marido, como você ser um pai, como você ser um profissional e ao mesmo tempo ser um cristão. E aqui entra justamente a confusão de quando você entra neste movimento de querer ser duas pessoas em lugares diferentes, personalidades diferentes, você acaba caindo num desgosto com o passar dos anos, que é sentir que você não está sendo útil ali no teu trabalho, que você não pode ser alguém, não pode ser um cristão ali de fato, não pode ser um católico ali de fato. E isso é muito perigoso, porque além de se tornar uma confusão na nossa cabeça, acaba se tornando um peso que ao longo dos anos vai nos afastando de Deus, nos afastando do nosso propósito e nos afastando daquilo que Jó diz no capítulo 5, versículo 7, que o homem está para o trabalho, assim como o pássaro está para voar. Então é mais ou menos nessa linha aqui. E por isso acaba se afastando do propósito do trabalho, que é nos santificar, que é nos purificar também. O trabalho é, para nós, um dos atributos da nossa masculinidade, onde nós precisamos ser exemplo vivo do Cristo. Então, esse problema, essa dor, acredito que seja comum. Logo, vou adentrar um pouco mais aqui. Nós temos alguns mecanismos para conseguir trabalhar melhor isso. Primeiro, na sua vida pessoal, na sua vida de oração, você tem que estar muito bem. Você precisa estar em sintonia com Deus. Você precisa estar íntimo de Deus. E aqui entra um ponto que pode parecer bobagem, mas não é. Pode parecer clichê, mas não é. Você reflete lá fora o que você tem dentro de você. E isso é muito importante, meus caras, porque aí entra uma pergunta que eu me faço cada vez que eu tenho a tentação de sair do meu caminho aí tanto na vida profissional, quanto na minha vida de estudos, quanto na minha família, que é: com o que eu tenho nutrido a minha inteligência? O que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, o que eu tenho praticado? Porque sim, nós reproduzimos aquilo que nós temos no nosso interior. Se nós produzimos vícios, nós estamos no nosso interior bagunçados e não estamos compreendendo a ordem das coisas. Portanto, a primeira coisa é sentar com o teu diretor espiritual, com o teu orientador, enfim, ou sentar você mesmo e fazer um plano de vida. Diz: olha, todos os dias eu vou acordar, vou fazer o sinal da cruz, vou fazer a minha oração de entrega para então ir ao meu trabalho. Ou vou acordar, vou fazer a minha oração de entrega, vou meditar, ler o evangelho, meditar na minha vida. Então, você tem que ter
esta ordem. Isto é fundamental. Veja que eu não estou cagando regra, não estou dizendo, nossa, que você é obrigado a fazer isso. Eu estou falando o que eu faço e funciona e me ajuda a ordenar as coisas. Então, se você tem uma facilidade para se dispersar, escreva. Pega o teu celular, você tem um bloco de notas no celular que você pode usar a qualquer momento. Você pode comprar uma agenda, um caderno, alguma coisa. Anota as tuas metas diárias. Ora, quantos de nós temos metas nos nossos trabalhos e precisamos entregá-las? Imagine que você tem metas na tua vida pessoal, também na tua vida espiritual, que você precisa prestar contas a Deus disso. Portanto, tenha um plano de vida. Coloca ali a tua meta do que tu vai fazer naquele dia. No dia anterior, planeje o seu próximo dia. Obviamente que ele não vai ser um cabresto que você vai colocar a ponto de ter que seguir à risca tudo aquilo ali. Você vai tentar seguir, mas não fique bitolado no fazer ou não fazer. Mas tenha aquilo como um norte na tua vida. Assim você vai conseguir ordenar. Às vezes a gente diz, não deu tempo para rezar hoje. Meu caro, aqui eu quero dizer para você que rezar não é recitar palavras. Rezar não é pegar o rosário e ficar recitando Ave Maria. É você pegar o rosário, você rezar com fé, com entrega e compreender aquilo, a dimensão dessa entrega, meditar os mistérios. Isso é rezar. Do contrário, é somente uma recitação de palavras. E outra coisa, meu caro, essa dicotomia entre vida pessoal e profissional, ela não deve existir, como eu já falei no início do vídeo. Então, tenha esse plano de vida, siga-o. No seu intervalo do almoço, se você não conseguir meditar logo que você acordar, leia o Evangelho, medite aquilo ali, medite o Evangelho. Faça 15 minutos de leitura espiritual, a maioria tem mais de 1 hora de intervalo. Reserve 15 minutos para fazer uma pequena meditação, mais uns 15 minutos para fazer uma leitura espiritual. E no teu dia, se você não consegue entregar mais, oferte cada sacrifício, cada coisa que te custa no teu trabalho, para Deus. A forma maior de oração de nós homens é entregar a nossa vida por nossas esposas. É prover, nos santificar no nosso trabalho e santificar o próximo. Viver a caridade na sua plenitude, que é uma graça de Deus, que é um dom de Deus, que só vai ser vivido quando você tiver uma intimidade com Deus. E a circunstância exigir que essa graça supra esta natureza. Então é muito importante, meus caros, que vocês reflitam. Não como uma diretriz a ser seguida, como uma regra que deve ser levada ao pé da letra, mas como um homem que busca a Deus. Ora, imagina se São José tivesse a capacidade de chegar no final do dia e dizer: poxa Maria, não consegui rezar hoje. E tenta refletir nesse contexto. Vamos voltar 2000 anos atrás e refletir que o trabalho de carpintaria, trabalho manual, artesanal, ele não é um trabalho fácil. Ele é um trabalho que exige foco, que exige concentração, que exige entrega. Então, como que São José fazia? Chegava podre de cansado em casa, com certeza, mas a sua oração era a sua entrega no seu trabalho, pela providência para a sua família. E com certeza, ao chegar em casa, a oração dele era com Jesus, era com Maria, era na sua entrega, na sua doação, nos afazeres. Afinal, São José, por mais santo que fosse, era um ser humano também. Muito além das nossas capacidades, com certeza. Mas sempre coloque Deus no teu dia. Essa é a chave. Não tente separar a tua vida pessoal da profissional. Se você se frustrou ao longo do dia, você vai chegar em casa frustrado, porque aquele é quem você é. Você não vai descontar essa frustração na sua esposa e nos seus filhos. Mas eles vão perceber: olha, o dia hoje não foi bom para com o meu pai. Vão se compadecer com o passar do tempo. Vão lhe ajudar, lhe auxiliar. Sua esposa vai conseguir ser o que ela deve ser, que é suporte, que é ser submissa. Aí você não abre, você não faz nenhuma entrega no início do teu dia, já começou mal. Porque você não tem o norte, você está como um barco à deriva no oceano, sem um destino. Então, pense comigo, não vai nessa baboseira de separar a vida profissional do pessoal. Em casa, você vai continuar sendo, no meu trabalho, eu vou continuar sendo esposo da Maria, pai do Tobias, do Pedro, do Davi, da Clara. Vou continuar sendo eu mesmo, não fazendo nada que eu não faria na frente da minha esposa e dos meus filhos. Este deve ser o pensamento. Então, tenha o amor ao trabalho, tenha o amor à família. E por mais que talvez te pese essa realidade, pensa como uma graça de Deus. Pensa como a oportunidade de imitar o castíssimo esposo da Virgem Maria. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, no silêncio muitas vezes, na humildade, nos afazer, sejam eles quais forem na sua empresa. Seja você um alto executivo, simples operário, seja você o dono de uma multinacional, ou seja você o dono de uma pequena empresa. Ide a São José.